Salve, gente boa! Seja bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai falar sobre o tarifaço do Trump. Bom, vocês devem ter visto aí que no dia 9 de julho o Trump publicou nas redes sociais uma carta endereçada ao Brasil em que taxava o nosso país em 50%, a maior tarifa até o momento entre todas as cartas que o Trump também enviou a outras nações, também taxando elas. Bom, a gente vai falar sobre o meio dessa carta, sobre a sua forma e o seu conteúdo. Mas antes, eu te convido a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, comentar e compartilhar. Eu reparei nas informações do YouTube que a maioria das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritas no canal. Então clique aí, se inscreva, deixa seu like. Bom, vamos começar falando sobre o meio da carta. A gente vê que o remetente, os Estados Unidos, é uma das principais nações do mundo em termos econômico, político e militar, não se deu respeito e, como um amador, se comunica com outro país indiretamente através de uma rede social, né? Não se deu respeito em utilizar aí meios oficiais e formais comuns às relações internacionais para passar o seu recado, né? E também a gente vê com relação ao destinatário uma falta de deferência, de consideração e de respeito, né? Isso não é só uma falta de respeito com relação ao destinatário, como com relação às relações internacionais em si, aos protocolos e processos de respeito mútuo aí no trato internacional. Bom, agora vamos falar com relação à forma. A gente repara que a carta não tem uma formatação, que ela está meio desformatada, não há alinhamento, e também foi constatado que alguns trechos da carta se repetem em outras cartas enviadas para outras nações. Houve um copia e cola ali. Isso mostra aí um ar de que a carta foi feita às pressas e um certo desleixo na sua realização, na sua feitura. Bom, agora vamos falar sobre o conteúdo da carta. Ela começa mencionando o ex-presidente Jair Bolsonaro, em seguida faz ataques à democracia no Brasil e, por fim, vai falar sobre as taxas. Vamos começar do fim e vamos indo até o começo. Bom, no fim da carta, fala o seguinte: além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com o seu país. Bom, essa declaração ela já foi constatada pela mídia nacional e internacional que se revela falsa, né? Há sim uma relação deficitária na relação entre Brasil e Estados Unidos, mas é o Brasil que está deficitário e os Estados Unidos estão superavitários nessa relação. Portanto, na verdade, essa sanção econômica é uma punição política, como vai ficar aí demonstrado nas outras partes da carta. Bom, na segunda parte, ele faz um ataque à nossa democracia. Ele fala o seguinte: em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos. Bom, ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres, né? O Brasil é uma democracia. Aqui há eleições idôneas, né? Realizadas com transparência, com fiscalização, e com todo o processo legal devido. Além disso, a gente tem sim liberdade de expressão no Brasil, e há partidos políticos, há fontes alternativas de informação, há oposição política. O que não há é a liberdade para cometer crimes, para incitar a realização de crimes ou para atacar a dignidade humana. A liberdade não é um bem absoluto. Ela é inferior, por exemplo, ao direito à vida e à dignidade humana, né? Portanto, a liberdade ela tem limites, ela não é irrestrita no Brasil. Por fim, vamos falar do começo da carta, né? O que é muito interessante é que a carta começa na primeira linha mencionando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato,
inclusive pelos Estados Unidos. É uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. E aqui esse imediatamente escrito tudo em caixa alta, o que também é uma falta de decoro, né? Uma falta de formalidade. Bom, para a gente entender a relação do Trump com o Bolsonaro, é necessário a gente fazer uma recapitulação aí. Bom, o Trump em 2016 ele disputa a presidência com a Hillary Clinton e vence. Só que para vencer, ele teve que comprar o silêncio de uma atriz pornô com quem ele teve um caso, lá em 2006, quando a esposa do Trump tinha acabado de dar à luz ao seu filho mais novo. Aí em 2016, essa atriz resolve querer contar esse caso para uma revista, e para não perder as disputas presidenciais, o Trump, através do seu advogado, suborna ela, né? E, para não levantar suspeitas, o Trump reembolsa o seu advogado através de notas frias. A gente vai ver mais para frente que o Trump foi condenado por esse crime pelo estado de Nova York, mas mesmo assim ele vai assumir a presidência no seu segundo mandato com essa ficha suja, né? Ele vai governar então de 2017 a 2021. Aqui no Brasil, em 2016, né, a Dilma já tinha sofrido impeachment, e aí quem está no poder é o Michel Temer, que vai governar até 2018. Em seguida, o Bolsonaro vence as eleições e vai governar de 2019 até 2022. Portanto, tanto o Temer quanto o Bolsonaro foram contemporâneos aí, do governo, do primeiro mandato do governo Trump. Só que lá nos Estados Unidos, em 2021, o Trump vai disputar as eleições com Joe Biden e ele perde. E aí ele vai contestar o resultado das urnas. E quando ele perde, aqui no Brasil, o Bolsonaro demorou 38 dias para parabenizar aí o novo presidente, na esperança, talvez, de que o Trump revertesse aquele resultado. Mas o Trump não reverteu. E aí, lá nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro de 2021, houve a invasão do Capitólio, né? E o Trump vai ser acusado de ter promovido esse atentado contra a democracia lá. Bom, aqui no Brasil, daí, no ano seguinte, né, no final do mandato do Bolsonaro, em 2022, ele está disputando as eleições com o Lula, e ele perde. E aí, em 2023, há também aqui no Brasil o ataque à sede dos três poderes em Brasília, né? E também Bolsonaro vai ser, e está sendo, né, acusado de ter promovido esse golpe. Então há uma identificação, né, uma similitude em que ambos os presidentes, tanto Bolsonaro quanto o Trump, foram acusados da mesma coisa, nisso que foi o atentado à democracia, né, o golpe de Estado. E para Trump, seria mais interessante que o Bolsonaro deixasse de ser inelegível e vencesse as eleições aqui em 2026, porque Bolsonaro, aparentemente, seria aí um presidente subserviente aos interesses dos Estados Unidos, enquanto o atual presidente Lula, na sua articulação com os BRICS, não o é, né? E esse é o principal incômodo do Trump, é a articulação do Brasil com os BRICS. Tanto que essa taxação dos Estados Unidos contra o Brasil veio logo em seguida ao encontro da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7 de julho, aqui no Brasil. Bom, diante desses fatos, ficam algumas reflexões relacionadas aí ao conservadorismo e ao liberalismo. Bom, com relação ao conservadorismo, se Trump é conservador ou quem é conservador e apoia o Trump, não deixa de ser contraditório o fato dele ter tido um caso conjugal e também ter, através de notas frias, reembolsado o seu advogado que comprou o silêncio da amante. Além disso, ele que foi condenado nesse caso, para quem apoia a lei da ficha limpa, né, estaria aí apoiando um condenado à presidência. Bom, e para quem é liberal ou defende o liberalismo, que seria aí o livre comércio, o livre mercado, as taxas de Trump são um notório protecionismo econômico, ou seja, não se trata de livre mercado. Bom, mas quais são as consequências dessa política aí do Trump? Bom, primeiro, isso cria uma impopularidade do próprio Trump nos Estados Unidos. Além disso,
todos os governos que foram taxados por Trump tiveram o aumento da sua popularidade, porque recrudesceu o nacionalismo contra o imperialismo, né? Recrudesceu esse sentimento anti-imperialista e a favor do nacionalismo. E aqui para o Brasil, né, quais seriam as soluções possíveis? Bom, uma das soluções seria procurar novos mercados, e nisso parece que a China vai sair vitoriosa nessa guerra comercial contra os Estados Unidos. Outra solução seria buscar a Organização Mundial do Comércio, né, o antigo GATT, que justamente foi criado para liberar, né, para reduzir essas cobranças tarifárias entre as nações e facilitar o fluxo comercial. Bom, agora vamos para a parte final do vídeo, que são reflexões aí sobre o imperialismo e o nacionalismo. Bom, com relação ao imperialismo, no tocante aos Estados Unidos, a gente vê que essa nação parece que já surge aí com uma tendência imperialista, né? Então, no século XIX, a gente vai ter a ideologia do Destino Manifesto, né, que seria a ideia de que os Estados Unidos eles devem existir do Atlântico até o Pacífico, né, na marcha para o oeste, inclusive aí matando muitos povos indígenas no caminho. Então é como se fosse um povo eleito por Deus que teria por destino conquistar do leste ao oeste, né, o seu território. Ainda no século XIX, a gente vai ter a doutrina Monroe, né, que seria aquela doutrina de que é a América para os americanos. Então, quando as ex-colônias europeias conseguem a sua independência, os Estados Unidos não queriam que os países europeus viessem ter influência aqui. Então, em troca, os Estados Unidos também não iriam buscar ter influência na Europa. E aí, na verdade, os Estados Unidos queriam eles ser a principal potência para estabelecer a sua influência aqui com as nações latinas. Aí, no início do século XX, a gente vai ter no governo Roosevelt a política do Big Stick, né? Que era aquela política que falava assim, fale suavemente, mas carregue um porrete, né? Que era aquela diplomacia com ameaça militar. Durante essa política é criado aí o Canal do Panamá. Bom, aí nas décadas de 70 e 80 do século XX, a gente teve a Operação Condor, que foi quando os Estados Unidos apoiou as ditaduras militares aqui na América do Sul, né? E isso tem tudo a ver com essas ideologias do Make America Great Again, né, do Trump, ou o America First, né, os americanos em primeiro lugar, né, buscando sempre aí a preponderância dos Estados Unidos nas relações com as demais nações do mundo. Bom, aí o imperialismo ele pode ser entendido de 4 modos. Um modo marxista, um modo social-democrático, vamos dizer assim, um modo mais liberal e um modo mais de razão do Estado. No modo marxista, a ideia é de que as nações, as grandes potências capitalistas, elas precisam conquistar outras nações. E aí a gente vai ter 2 vertentes, uma vertente da Rosa Luxemburgo e outra vertente do Lenin. Para a Rosa Luxemburgo, uma vez que os trabalhadores nas nações capitalistas ganham muito pouco, eles não vão conseguir consumir os produtos produzidos. Então é necessário que as grandes nações hegemônicas conquistem novos mercados nas colônias para conseguir vender seus produtos. Na versão do Lenin, é a ideia de que uma nação capitalista está competindo com outra nação hegemônica capitalista e que para que ela possa sobreviver nessa disputa, ela precisa então aí também de novos mercados, de mão de obra barata, de matéria-prima, e isso ela vai buscar aí nas colônias. Então, o colonialismo ele é contemporâneo, né, do capitalismo. O capitalismo ele vai surgir aí com o colonialismo. Bom, na visão social-democrático de um marxista mais moderado como Karl Kautsky, ele vai dizer que essa agressividade imperialista das nações hegemônicas capitalistas, ela não é assim necessária, né? Que é possível, através de acordos, de reformas, fazer um capitalismo
que não seja, assim, agressivamente imperialista na conquista de novos mercados. Então, seria possível, através de instituições, respeitar a diversidade dos povos e as relações internacionais. Na terceira vertente, a gente vai ter aí com Joseph Schumpeter, né, a vertente de uma compreensão liberal do imperialismo, que é a seguinte: o imperialismo ele não surgiu com o capitalismo, ele o precede, né, desde a antiguidade. Ele seria, na verdade, um atavismo, né, uma sobrevivência no capitalismo. O capitalismo, na verdade, com a sua racionalização do lucro, a sua tendência seria a neutralizar o imperialismo. E, por fim, a quarta compreensão do imperialismo é pela razão de Estado, de que, na verdade, há uma anarquia internacional e, por isso, uma potência para poder prevalecer sobre a outra, para poder se defender da outra, ela vai buscar e conquistar novos territórios como um instrumento de defesa diante da anarquia internacional. E para então não haver esse imperialismo, deveria haver então uma espécie de constituição internacional em que todas as nações respeitassem, né? E você, dessas quatro vertentes, como você entende o imperialismo? Bom, e com relação ao nacionalismo, a gente vê que a direita já criou um slogan aqui no Brasil, né, que é Deus, Pátria, Família, e a pátria como algo assim associado à direita. Mas também a esquerda já teve por vários momentos um nacionalismo de esquerda, né, principalmente nesse enfrentamento ao imperialismo, né. Então, na Argélia, a gente vai ter, diante da França, o nacionalismo como um instrumento de emancipação política, né? E, portanto, é um tema que pode ser caro, né, tanto à direita quanto à esquerda, né? Um tema aí de união de facções políticas diferentes, né? Agora, o que é preciso cuidar com o nacionalismo é que ele não se torne um ufanismo, né? Uma aversão a povos estrangeiros, a uma espécie de sentimento de superioridade nacional em relação a outros povos, como foi o que aconteceu aí na Guerra Mundial, por exemplo, né? E também que ele não se torne o lugar aí de um populismo, de um demagogo se aproveitando desse sentimento nacional das massas para um interesse próprio, ao invés aí de desenvolver a indústria nacional, de criar aí uma independência da nação, uma autonomia verdadeira. Bom, espero que essas reflexões tenham valido a pena para vocês e aguardo vocês até o próximo vídeo. Não deixa de se inscrever no canal e tchau, tchau!